Zoom. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do Instituto Emmanuel. Vocês estão bem? Quem está falando aqui é o professor Rodrigo e vamos começar mais uma aula de ciências, dando sequência, óbvio, ao nosso tema. E hoje nós vamos abordar o último assunto do 8º ano, que a gente vai tratar em sala de aula, que é fontes energéticas. Bom, o tema do módulo, do capítulo do módulo, é eletricidade e a gente vai focar sobre fontes energéticas. Uma coisa muito importante a gente entender sobre fontes energéticas é a associação dela com a nossa dependência da vida, né? A eletricidade, ela faz parte da nossa vida de maneira muito intrínseca, né? Muito correlacionada. Praticamente todas as atividades que nós fazemos hoje em dia está associado à internet, inclusive até a educação. Se não fosse o advento da eletricidade, da internet, nós não conseguimos estar ministrando essa aula aqui para vocês. Então, a gente vai saber quais são as fontes associadas à produção da eletricidade. Então, vamos lá. As fontes energéticas, elas podem ser renováveis e não renováveis. A fonte energética renovável é aquela que ela vai sempre existir na natureza. Elas são fontes que elas vão se reciclar, elas são fontes que elas vão voltar de maneira constante na natureza. Enquanto que a fonte não renovável, como o nome já diz, ela não tem à volta esse ciclo constante, ou ela não vai voltar de forma alguma. Bom, a gente pode falar, por exemplo, como fonte renovável, as energias eólicas, a energia solar, entre outras. E a não renovável, a gente pode citar o combustível fóssil, que é a utilização do refinamento, por exemplo, do petróleo, como a gasolina. A gasolina é utilizada nos motores a combustão, ela não é renovável. Então, a gente não consegue devolver ela à natureza, pelo menos não de maneira rápida. Então, a gente tem vários tipos de fontes energéticas. O primeiro que o livro de vocês está colocando aqui é a fonte solar, que ele vai gerar uma base térmica através desses painéis, que são os painéis fotovoltaicos, e com isso eu consigo capturar a energia luminosa do sol, transformar em energia térmica, energia associada à temperatura, e com isso formar energia elétrica. Normalmente, as fontes luminosas, as fontes associadas aos painéis solares, eles são muito caros hoje em dia para a gente implementar nas nossas casas. Mas quando a gente tem a possibilidade de implementar isso nas nossas residências, eles auxiliam muito, por exemplo, na conta de energia que a gente sabe que pesa no nosso bolso, né? Outro tipo de fonte renovável, limpa, é a energia eólica, a energia oriunda dos ventos, que elas vão estar associadas a essas estruturas que parecem moinhos, que são os aerogeradores, muito presente em cidades do litoral brasileiro, por exemplo, Natal, na qual o professor veio, e se formou na faculdade de lá. Então, a gente vai ter benefícios com a energia eólica, porque ela é uma energia renovável limpa, mas também malefícios, porque a quantidade de energia elétrica que é formada nesses aerogeradores é bastante limitada. Então, para eu ter uma quantidade, por exemplo, conseguir suprir uma cidade com energia elétrica desses aerogeradores, eu preciso de uma quantidade enorme dessas estruturas. E elas são caras, e uma grande quantidade delas acaba gerando o que nós chamamos de poluição visual. Bom, há outro tipo de energia, que é a principal aqui no Brasil, é a energia hidráulica, que está associada às fontes da energia hidroelétrica, das usinas hidroelétricas. Bom, como eu tinha falado, ela é a principal fonte energética aqui no Brasil, principalmente a barragem em Itaipu, que é uma barragem binacional e que utiliza a força das águas para movimentar as turbinas e, com isso, formar a energia elétrica. Bom, outro tipo de energia é a energia associada à biomassa, a produção de estruturas orgânicas que geram energia, a implementação de energia elétrica, energia geotérmica, que é a energia oriunda do solo, certo? Do calor do solo, que vai gerar todo um fornecimento elétrico, energia dos oceanos, que vai também utilizar o movimento das águas, só que agora a gente está falando dos oceanos, e a energia do hidrogênio, beleza?
Espero que vocês tenham gostado dessa gravação. Valeu e tchau!